Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu gostaria de falar com as mulheres hoje, porque tem uma mensagem muito importante para trazer para vocês. Foi muito gratificante isso, porque eu ainda não tenho o feminino completo dentro de mim. Estou buscando esse feminino. E para quem ainda não está entendendo sobre o que eu estou falando, é o seguinte: todos nós temos que ter 50% masculino e 50% feminino, ou seja, 50% mãe, 50% pai dentro de nós. Eu tenho isso muito desequilibrado, eu não sei, eu posso estar com 80 a 20 do masculino. Eu tenho muito masculino dentro de mim. Então, baseado no que eu aprendi na Ayahuasca, como sempre, vocês vão ver muitos vídeos ainda sobre isso, eu gostaria de passar a minha experiência com mulheres, que durante toda a minha vida foi muito péssima. Eu sempre tive experiências boas com homens, por isso que eu tenho mais, posso dizer até hormônios, tá? Dentro de mim, masculinos do que femininos. E mais uma consciência masculina também. Eu me sinto muito masculina. Não no sentido de gay, uma pessoa gay, mas no sentido de consciência mesmo, é mais masculina. E a minha mensagem para as mulheres, ela é muito importante, porque eu sei que a maioria das mulheres passam pelo que eu passei, e vocês vão compreender baseado na minha experiência e vão poder encaixar muitas coisas na vida de vocês também. E eu espero no máximo, assim, ao máximo, poder ajudar vocês nessa trajetória. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp. O meu link tá aqui abaixo, tá bom? Na descrição. Então vamos lá. Eu posso dizer para vocês que eu sempre fui rejeitada por mulheres. Desde mulheres da minha família, a mulheres na escola, a mulheres no ambiente de trabalho. O que pesou mais foi no meu ambiente de trabalho, nos ambientes de trabalho onde eu trabalhei. Praticamente todos os locais onde eu trabalhei, eu fui rejeitada por mulheres, tá? Na verdade, todos, só que teve um lugar em específico que eu fui acolhida. Foi meio a meio. Eu fui rejeitada primeiramente, entrei na empresa, fui rejeitada por mulheres, só que outras mulheres de outros setores me acolheram e eu fui para esses setores. E aí teve apenas esse lugar que teve isso que houve de diferente. Nos outros lugares, sempre eram muito com chefes, assim, sabe? Chefes agressivas, enfim. Claro que não foram todas, né? Tem lugares que eu não fui tratada mal por chefes mulheres, né? Só que outras funcionárias mulheres eu fui tratada mal. Teve alguns casos específicos que chegou ao extremo, assim. Eu fui muito maltratada psicologicamente, né? E isso piorou muito a minha depressão. E eu não entendia, porque eu saía de um emprego para outro e eu sempre esbarrava com uma mulher pior do que a outra. E aí, o que acontecia? Eu ficava mal, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, por que eu estava nesse impasse, porque cada vez, ao invés de eu me livrar de um emprego ruim, eu acabava pegando outro pior, né? E minha cabeça cada vez mais confusa. Enfim, o que me mostrou na experiência foram que todas essas mulheres, sem exceção, tinham problemas com a mãe delas. E como eu também sempre tive com a minha, vou falar isso nos vídeos mais adiante, não sei qual vai ser a ordem, mostrou que, de alguma forma, elas se conectaram comigo por eu também ter esse desentendimento com a minha. Só que a minha situação era um pouco diferente, porque elas viam uma energia dentro de mim. Lembrando que essa energia, eu já falei em outro vídeo, mas vou falar várias vezes de novo, essa energia eu não via. Que energia é essa? Uma energia do bem, uma energia do amor. Eu fui compreender essa energia agora, nessa última vivência. Apesar de eu saber que eu tenho capacidade de ajudar outras pessoas, pela empatia que eu tenho por elas, é uma energia que eu peguei nessa vivência e eu vou repassar mais adiante para vocês também, com maiores detalhes. Mas essa energia, todas as pessoas ruins que participaram da minha vida já viram que eu tinha. Só eu que não via. Sabe aquela pessoa que tá lá quietinha no canto dela. Sim, bem quietinha, bem excluidona no canto. E ela chama a atenção de alguém, uma pessoa grande da empresa, ou uma pessoa que, sei lá, no ambiente escolar onde eu tava, sempre uma pessoa que era superior a gente, que sempre, oi, o que tá fazendo
aí quietinha no canto, moça. E eu era vista pelas essas pessoas maiores, sabe? E isso irritava muito essas mulheres. Então, sabe assim, quando tu não quer chamar atenção, mas tu acaba chamando, né? Eu via que muitas pessoas me elogiavam. Eu não tô aqui falando no ar superior, tá? Que eu sou melhor, eu sou bambambam, não. Mas eu via que muitas pessoas gostavam do meu trabalho, me elogiavam. E eu percebia, e sempre aconteciam esses elogios na frente dessas mulheres. E eu percebia que sempre depois que eu recebia esses elogios, eu era muito, muito condenada. Aí essas mulheres diziam assim, não se sinta a boazuda não, tá? Porque essa pessoa só te elogiou porque tu é novata, porque tu é isso, porque tu é aquilo. Sabe, sempre querendo desvalidar o elogio que eu ganhava. E eu nunca soube ver isso de uma forma positiva e via que essas pessoas se incomodavam com o elogio que eu ganhava, uma certa inveja porque elas não estavam ganhando, enfim. E como eram minhas superiores, eu também não tinha a cara de pau que eu tenho hoje, a coragem de falar e de me expressar e não deixar ninguém me pisar. Naquela época eu era muito humilhada. Já fui demitida várias vezes por mulheres. Muitas vezes. E eu acabei criando um trauma de trabalhar fora. Muito trauma. E aí mostrou todas essas mulheres sendo rejeitadas pelas próprias mães. E quando elas viam que alguém tinha um sentimento que elas não tinham dentro delas, que era a minha energia sendo captada, sendo que nem eu sabia que eu tinha, mas a minha energia era captada dessa forma, elas viam que a minha energia era diferente da delas, elas me maltratavam, porque elas rejeitavam o amor. E isso foi me mostrando por partes, sabe? Elas rejeitavam o amor, aí vinha uma pessoa com amor. Então, quando uma pessoa não gosta do amor, rejeita o amor porque tem medo de receber, ela vai atacar a outra pessoa. E aí foi muito fácil perdoar elas, mandar energia boa para essas mulheres. E foram, sei lá, umas 7, 8, tá? Foram muitas mulheres que passaram na minha vida que me maltrataram pra caramba. E aí eu aprendi a perdoar com muita facilidade. Eu já tinha perdoado, mas sobrou uns vestígios, assim, de dúvida, sabe? Por quê? Eu sempre ficava na minha mente, por quê? Por que me tratar mal de graça? Por quê? Eu nunca fiz nada pra elas, sabe? E uma hora esse porquê ele é respondido. É só a gente ter paciência. Então o que eu quero dizer pra vocês, meninas, que com certeza algumas de vocês devem pelo menos estar se identificando com o que eu tô falando, é que sempre tem um porquê. Mas, obviamente, nunca é necessário a gente entender tudo o porquê. Claro, eu entendi o porquê porque eu tive acesso à consciência maior e tudo mais, mas terão casos que a gente nunca vai saber o porquê de certas coisas e tá tudo bem também. O que vale vocês entenderem é que se eu descobrir, se vocês não tomam ayahuasca, eu posso passar alguma coisa pra vocês. E aí é que vem a parte do feminino, né? Essas pessoas também têm muito mais masculino, essas mulheres, do que o feminino dentro delas, assim como eu. E como eu tô buscando esse feminino, de poder me compreender, de poder sentir, passar essa doçura do lado feminino para outras mulheres, que é um desafio para mim também. O que eu pude entender além disso? Aí entrou a parte da minha família, das mulheres da minha família, que as mulheres da minha família também não têm o lado feminino. Aprenderam a se comportar como um homem, a esconder os sentimentos, porque a mulher ela é mais amorosa, ela é mais dócil, o homem, né, é mais rústico, ele é mais pro lado racional. Então, quando o homem casa com uma mulher, as duas partes se complementam, por isso que se tornam uma só, né? A mulher precisa da proteção do homem, do lado mais bruto que o homem tem, e o homem precisa do lado mais dócil da mulher. Por isso que as duas partes se complementam, né? Só que quando isso não tá em harmonia, quando isso não tá em equilíbrio, dá literalmente merda, né? Porque é muito homem se conectando com mulheres que são homens, inconscientemente falando. E aí eu comecei a perceber que as mulheres... eu sentia muito que as mulheres da minha família tinham falta de empatia, sabe? Eu percebi muito essa falta de empatia quando eu ganhei meu filho. Eu recebi muito julgamento. E aí mostrou o seguinte, elas têm essa falta de empatia porque elas são mais homens do que mulheres. E por mais que elas tivessem passado pela parte do parto, pós-parto, como eu, para elas o que eu passei foi frescura. E porque foram ensinadas dessa forma, a mulher não pode chorar, esconde o choro. Se tu chorar, tu é fraca, se tu chorar, tu é uma pessoa desprezada pelos outros, é feio, entende?
Então elas aprenderam a ser mais masculinas com as suas ancestrais também. E isso foi sendo repassado. E aí eu entendi a forma como a gente julga as pessoas e muitas vezes a gente não compreende, né? Elas também nos julgam. Mas para mim é muito significativo descobrir essas coisas que estão lá no profundo do meu ser e entender que isso também foi repassado para mim. Só que eu, apesar ainda de ter mais masculino dentro de mim, eu tive uma habilidade de ter a empatia. Isso eu acho que foi o ponto positivo que fez eu compreender outras coisas de forma mais fácil, né? Então por isso que as peças elas vão se encaixando, né? Então hoje eu vejo isso de uma forma totalmente diferente. Eu comecei a analisar lá na vivência, eu falei, cara, isso é muito real. E eu vi as mulheres da minha família. As mulheres que são minhas parentes diretamente e as indiretamente, né? Que casaram com meus tios, cunhados, enfim. Eu vi o sofrimento dessas mulheres, não foi pouco. Mulheres que sofrem algumas coisas e não podem desabafar com ninguém porque acham que isso é feio. Então, é um assunto bem complexo. Estão vendo que tem conteúdo para muito vídeo? Então, eu consegui captar isso. Eu pensei, meu Deus, quanto sofrimento. Quanto sofrimento que essas mulheres da minha família passam. E nenhuma fica sabendo. Porque nenhuma compartilha o sofrimento mais profundo delas mesmas com as outras porque tem medo. Tem medo do julgamento. Porque elas mesmas sabem que elas também julgam, mas elas também não sabem por que elas julgam, né? Porque foram ensinadas assim. E aí veio o ponto-chave de tudo. Sabe como é que tu resolve isso, Cris? Amor. Somente amor. Começa a desenvolver o teu lado feminino, que tu vai repassar esse lado feminino que tá faltando nelas. Eu achei muito bonito isso. Não sei se alguma delas vai me assistir aqui, mas eu achei muito necessário trazer essa informação, porque é tanta coisa que eu compreendo e agora, a partir de agora, eu vou compartilhar tudo com vocês. Sabendo que algumas pessoas que eu quero que me assistam vão me assistir. E eu espero do fundo do coração que essas mulheres, principalmente, entendam a minha mensagem, que eu não tô julgando, que eu não tô odiando, não tem nada a ver com isso. Mas é tanta compreensão que eu preciso passar pra vocês que talvez um dia vocês venham conversar comigo. Eu tenho esperança que isso aconteça um dia. E a minha mensagem era essa. Qualquer dúvida, mulherada, me chamem aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer em ajudar. E também, se quiserem me chamar lá no meu WhatsApp, participar do meu grupo lá no Telegram, fiquem à vontade, o link tá aqui abaixo. Obrigada por mais um vídeo e gratidão.